Olá, rainhas, boa noite, sou mentora da saúde, a doutora Wanderleia Coelho. Seja muito bem-vinda na nossa live hoje aqui pelo Instagram, porque vocês sabem que eu falo sempre lá no ABC da Menopausa, que é transmitida pelo Facebook e pelo meu canal no YouTube, Wanderleia Coelho. E sempre que dar agora, eu estou fazendo lives compartilhadas com super profissionais. E hoje vocês vão ter a honra de ter aqui conosco. E hoje a sua mentora vai entrevistar a doutora Michele Lopes. E eu já quero ir falando dela, que daqui a pouquinho, enquanto vocês vão me dando boa noite, vão chamando as amigas, vão compartilhando, vão esquentando essa live, porque vai ser maravilhosa. E olha só o tema que a doutora Michele Lopes vai trazer, presta atenção. Mas antes do tema, eu quero falar o currículo dessa mulher incrível, que faz toda a diferença na vida de milhares de pessoas e que eu admiro muito. Olha só, rainha, presta atenção. A doutora Michele é PhD em Coach, formada pela FCU, que é uma universidade internacional. Top! Ela é especialista em desenvolvimento humano, em mentoring, em inteligência emocional, coach e mentoria. Ou seja, como eu sou mentora de vocês, ela também é mentora de inúmeras, centenas, milhares de pessoas que fazem a formação em mentoring, como ela, como eu fui uma das alunas da doutora Michele, tanto no coach como no mentoring, e ainda tem um outro curso dela que eu já estou inscrita, que é o Ressignificar. Então depois eu vou pedir para ela deixar lá no finalzão o contato, se vocês querem aprender tudo isso, entrar em sintonia com tudo isso, eu super recomendo, até porque foi algo que eu passei e acrescentou muito na minha vida como um todo. Então, eu como sua mentora, fora recomendar todas as questões de saúde, eu recomendo algo a mais, como todo esse aprendizado, falando de inteligência emocional, que é o que vocês vão aprender hoje. E quer saber qual vai ser o título da nossa live? Aprenda a lidar com as suas emoções frente aos desafios da menopausa. Que tal? Quem gostou, quem quer aprender a lidar com as emoções o tempo todo, e principalmente da menopausa, a doutora Michele vai trazer algumas questões, como que ficam as emoções na menopausa. Hoje eu também, como vocês, eu estou certa, vou aprender muito com ela, eu vou sair e cada uma de vocês vai sair melhor do que entrou aqui. E lembra que eu falo sempre, um passo por dia, o hoje tem que ser melhor que o ontem e o amanhã tem que ser melhor que o hoje. E como que nós tornamos tudo isso melhor? Estando aqui. Por isso eu sou grata por cada uma de vocês que estar aqui, por estar aqui e por me permitir participar para te ajudar a melhorar um pouco mais a sua vida. Combinadíssimo? Olá, olá, deixa eu ver se a doutora Michele já está por aqui. Eu vou esperar vocês. Bacana, a Neide está falando. Muito bom, André, a Débora, minhas pacientes por aí, as pacientes do Reino da Saúde, eu também convidei para estar aqui, porque esse tema é tão interessante. Você que é uma rainha, que é uma rainha que passa no Reino da Saúde, que é uma rainha das redes sociais, olha só o que nós vamos aprender hoje. A doutora Michele já está por aí, eu vou chamá-la. E rainhas, coloquem dúvidas para que no final a doutora Michele tenha um tempinho para falar, combinadíssimo, e vamos aquecer? Ale, Neidinha, Val, já vou chamá-la, certo? Vamos lá. Você já está se conectando a Master Coach, doutora Michele Lopes. Olá, Mi! Olá, Van, tudo bem? Tudo ótimo, sempre. Não está ótimo, a gente fala que o universo dá um jeito para que fique. Que bom ter você aqui. Gratíssima por ter aceitado esse convite. Eu disse para as rainhas aqui do Insta, que eu compartilhei no Face, compartilhei lá no YouTube, no meu canal, mas também mandei uma mensagem para todas as rainhas pacientes do Reino da Saúde. Já vi que tem algumas aqui. Para quê? Para aprenderem muito mais com você, coisas que é da sua área. Que eu sei, aprendi muito e continuo aprendendo. Então, eu quero compartilhar toda essa sabedoria, um pouco pelo menos dela, que está em você, com todas elas, que eu sei que você hoje pode agregar muito na vida de cada uma. E eu sei que eu vou sair aqui, como todas elas, melhor. Gratidão.
Que bom, eu que agradeço. Boa noite, rainhas, todas É, vocês. Estou me sentindo parte desse reino já. sem dúvida, você é parte desse reino. Então, Mi, nós vamos fazer uma dinâmica de que eu te faço algumas perguntas, e Ok, aí você explana para todas as rainhas, e depois, no final, elas colocam dúvidas referentes ao tema, e aí, se você tiver mais um tempinho, você responde para elas. Combinado? claro, combinado. Vamos Muito começar obrigada. quente, que eu sei que elas vão entrar e depois vai ficar disponível aí para quem quiser melhorar um pouco a sua vida, quem quiser melhorar um pouco a sua emoção. E rainhas, para ficar bem quente, olha só, minha primeira pergunta para a doutora Michelle Lopes. Olha, o que é a emoção? Porque nós estamos falando, o nosso título, para relembrar, é aprender a lidar com as emoções frente aos desafios da menopausa. É um desafio? É. A emoção, sem dúvida nenhuma, vai precisar estar mais turbinada, sim. Aí eu trago a seguinte pergunta. O que é a emoção, doutora Michele, e como ela é formada? Boa noite, Vanderlei. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, viu, doutora? E eu espero contribuir bastante aqui com vocês nessa noite. E muito obrigada também a todos vocês que estão participando dessa live, que são meus seguidores, que estão aqui com a gente, que estão me acompanhando diariamente em todas as lives. Bom, emoções. Será que hoje nós estamos vivendo um período de muitas emoções? Será? Será? E aí vem a questão, né? Como lidar com essas emoções e o que essas emoções interferem nas nossas vidas. Então, na verdade, emoções, ela é uma composição de vários fatores, como, por exemplo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas crenças e também os meus comportamentos. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, nós estamos falando desses 4 aspectos que são formados na minha vida. Então, as minhas reações do dia a dia, elas se deparam mediante a forma como eu estou pensando naquele momento, como eu estou me sentindo naquele momento, e vem de um histórico de muitas crenças que foram formados ao longo das nossas vidas. Então, imagina que nós temos uma história de vida que foi composta por várias circunstâncias que mexeram e trouxeram significados. Então, mediante as circunstâncias que eu estou vivendo hoje, a minha mente faz um link com esse passado e ele faz uma busca sobre situações semelhantes com o meu presente. E quando ele conecta um pensamento semelhante, um sentimento semelhante, uma situação que é muito parecida com o que eu estou vivendo hoje, ele starta um tipo de comportamento. Se a gente for ainda na neurociência, que eu gosto de estudar muito sobre neurociência, a neurociência ela nos diz o seguinte, doutora, que são 90 milésimos de segundos para eu captar uma situação que eu estou vivendo hoje. 90 milésimos de segundos que vai para a minha amígdala. A amígdala é um órgão no meu cérebro, muito pequenininho, né? Que ele vai rastrear no meu sistema límbico, né? O que de fato eu tenho ali como memória. E são 400 milésimos de segundo para retomar com uma reação, um tipo de comportamento. Então, as nossas emoções é essa composição de pensamentos, sentimentos e crenças que foram formatadas ao longo da minha vida e que eu faço comparações com o dia de hoje e aí eu acabo reagindo. E é por isso que às vezes eu reajo de uma forma que eu não gostaria de reagir, né? Eu costumo dizer dentro dos meus cursos que nem sempre eu sou o que eu sou porque eu quero. Eu faço o que eu faço porque eu quero, mas porque existem motivos no meu inconsciente que me fazem agir do jeito que eu acabo agindo hoje. Muito louco isso, hein? Porque é algo que já está armazenado, que a tua mente vai lá e pega da memória e traz. E está, só que é tão rápido que a gente não consegue se dar conta. Quantas vezes, quantas ações são tomadas sem a pessoa entender, mas por que eu agi desse jeito, certo, doutora Mi? É impressionante, né? É impressionante. É, E é exatamente isso. Então, imagina que o nosso cérebro ele é um armazém de informações, né? Eu falo que a mente e o cérebro são coisas completamente diferentes. E existe uma dúvida muito grande. A mente é essa estrutura física, perdão, o cérebro é essa estrutura física que nós conseguimos é o palpar. computador, né? É o computador. E a nossa mente, ela é a energia, ela está ligada à nossa alma.
o cérebro está ligado ao nosso físico, a nossa mente está ligada à nossa alma. Então, alma e mente é energia. Então, imagina quantas coisas estão armazenadas na nossa mente de informações e que quando eu vejo, eu já senti, eu já pensei, eu já agi, né? E tá composta por tudo aquilo que eu já vivi nesse histórico todo. É muito louco isso, muito interessante, simplesmente apaixonante. Eu espero que agora cada rainha faça uma reflexão sobre as suas emoções, quando elas são estartadas de uma forma que ela não gostaria, que ela possa entender agora e falar que tem os porquês que estão embutidos lá durante todos esses anos de relacionamento, de vivência, de vida. Então, a memória foi guardando. Em algum momento vem um gatilho para a memória trazer isso à tona e isso reflete algo que você não gostaria de agir daquela forma. E Exatamente. aí, interessante, eu também. Agora vem a vida toda da mulher, isso a gente começa a construir essa memória desde pequenininha, né, desde criança, entra na adolescência, vai construindo a memória, e na adolescência já entram os hormônios, já tem hormônio mais memória, e lá da adolescência até a mulher pós-40, mais ou menos, os hormônios vão bem, então provavelmente deve ter um pouco mais de equilíbrio nessa questão memória versus hormônio, que a gente sabe que tem uma relação de armazenamento com a parte hormonal. E aí vem na menopausa, quando a mulher chega na menopausa. Eu sei que você ainda não está na menopausa, mas deve conhecer muito bem a dinâmica hormonal, que você fala muito disso também, cuidando. As mudanças hormonais, elas mexem também com os sentimentos dentro da sua experiência, e se elas mexem, como nós podemos gerenciar ou controlar os sentimentos da mulher que está na menopausa, que ela está mais sensível, está mais difícil lidar com as emoções dela nessa fase? O que acontece com as emoções da mulher na menopausa que muda em relação a uma mulher de 30 anos, onde os hormônios estão equilibrados? Por quê? As emoções já estão ali. Só que emoções com hormônios equilibrados é uma coisa. Emoções sem hormônios deve ser outra coisa, doutora Ani. E depois que você explicar, é possível gerenciar ou controlar os sentimentos na menopausa? Então, eu já vou acalmar o coração de todo mundo, tá, gente? É possível. Já vou dar uma resposta. Ai, porque eu tenho muita reclamação de problemas emocionais que eu trato no reino da saúde e que eu ajudo as rainhas das redes sociais a entender o que acontece. E agora você vai nos ajudar a entender mais ainda qual que é a conexão do hormônio, dessa falta ou de neurotransmissor, porque os hormônios estão envolvidos na formação de neurotransmissores, com a memória, com a emoção, com tudo isso. Exato. Quimicamente, eu vou deixar para a doutora Vanderleia resolver essa questão, tá, gente? Mas eu vou falar no sentido das emoções. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação? De fato, nós já temos emoção de forma natural. A partir do momento que somos seres humanos, nós temos emoções. Alguns animais já têm emoções, imagina a gente que é um ser racional, sim? Então, nós já temos que lidar com essas emoções no dia a dia, com hormônio ou sem hormônio. Mas sem o hormônio, a tendência é de fato piorar. E aí o descontrole das emoções se torna uma probabilidade muito maior. Então, esse cuidado tem que ser redobrado na mulher. A mulher tem que entender muito mais sobre esse assunto e não só entender, como também ter o conhecimento, o autoconhecimento. Não é só conhecer sobre o assunto, mas também se conhecer. Eu acredito que o primeiro passo, doutora Vanderleia, é, de fato, o autoconhecimento. Eu preciso identificar as minhas emoções. Eu preciso conhecer os meus sentimentos, entender que sentimento é esse que eu estou tendo neste momento. E mais, os sentimentos, eles são startados de situações. Então, diante de situações, ocorrências, de relacionamentos que eu tenho com pessoas, os sentimentos são startados. Na medida que esses sentimentos são startados, eu acabo tendo uma reação sobre eles. E aí que é o perigo. O perigo não é o sentimento, mas é a reação que ele provoca em mim diante desse sentimento. Então, o quanto eu estou conseguindo controlar as minhas reações pelos sentimentos. Agora, fato é,
nós temos sentimentos positivos e sentimentos negativos. Então, os sentimentos na totalidade não é ruim. A questão é quais tipos de sentimentos eu tenho tido. E aí a gente tem sentimentos que são opostos, como, por exemplo, nós temos o amor, mas o oposto dele, de repente, pode ser a raiva, o ódio. Nós temos a felicidade, mas nós temos a tristeza. E nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de sentimentos. E, respeitosamente, eles são importantes, mas desde que sejam equilibrados na medida certa. Entendi. Entende? O medo, por exemplo, ele é um sentimento importante. Se eu não tiver medo, eu posso atravessar uma rua e ser atropelado por um carro. Então, eu preciso sentir medo, né? Mas na medida certa, porque o medo ele vai me trazer uma certa cautela. Agora, se eu não deixar, se eu não controlar esse medo, ele pode me dominar, ao ponto de me trazer pânico, síndrome de depressão, ansiedade, que a gente já tem uma tendência na menopausa a ter as emoções afloradas, imagina sem esse controle. Então, a primeira coisa que eu digo para todas nós, todas as rainhas, e se tiver algum rei aqui que está no nosso meio, porque Claro! nós estamos falando aqui serve para todos, né? Sim. Independente, acaba servindo. Então, a gente tem que entender o seguinte, primeira coisa, eu preciso ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Legal. Entender o meu comportamento baseado em qual sentimento nesse instante. Por que eu estou me sentindo assim? O que é que está acontecendo? Então, esse autoconhecimento vai me trazer uma identificação. Identifiquei que aquilo não é bom, eu tenho que entender que eu também estou no controle dos meus sentimentos. Muitas pessoas acham que a gente não controla sentimento, mas a gente controla sim, tá certo? A raiva pode vir, ela pode até surgir. Mas se eu conheço a raiva, identifico a raiva, eu posso dizer assim para mim, pela identificação, que é o segundo passo. Não, você não vai ficar aqui em mim. Você não vai reinar em mim. Eu não vou deixar você dentro de mim. E eu posso dizer para minha mente no seguinte sentido: você vai sentir compaixão agora. Não é pena, né? Do outro, das pessoas, mas compaixão, que são coisas bem diferentes. Então, eu posso sentir, por exemplo, se eu estava com raiva, posso sentir tranquilidade. Sim? Se eu estava com tristeza, eu posso colocar paz no meu coração. A gente tem como controlar isso, sabe? A gente tem como mudar essa situação. E aí, um terceiro passo que eu dou como dica é muda a rota. A gente pode mudar a rota do nosso caminho a qualquer instante. Se eu falo assim, eu quero sentir amor, eu quero sentir compaixão nesse instante, eu quero sentir paz, quero sentir felicidade, eu posso deixar de fazer o que eu estava fazendo, que estava me startando isso, deixar de viver aquela circunstância que estava me startando esse sentimento e provocar um novo ambiente, uma nova forma de viver, de fazer. Por exemplo, vou escutar uma música, sabe? Vou assistir uma live, né, da doutora Vanderlei, da Michelle Lopes, né? Vou fazer alguma outra coisa. Ao ponto de, até mesmo se for necessário, doutora, que eu acho que isso é fundamental, que eu quero colocar aqui, é pedir perdão. Se aquele sentimento que estava me provocando algum comportamento que era negativo, que estava prejudicando o ambiente, os relacionamentos das pessoas, o que nos impede de pedir perdão? Uma vergonha? Um não querer confessar o erro? Todos nós somos seres humanos. Nós estamos num momento, além da menopausa, um momento de mudanças muito brutas, né? Então, a gente pode acabar se comportando de algum jeito pelo sentimento que prejudica outras pessoas. Mas o que nos impede? Essa semana mesmo, vou confessar uma coisa minha. Essa semana eu estava, né? Teve um momento que eu fiquei alterada por muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São muitas mudanças. E de repente eu estava falando com os meus filhos de uma forma mais dura, sabe? Cobrando, muito exigente. Porque tinha que ser do meu jeito. E naquele momento que eu percebi isso, eu agachei, olhei nos olhos dos meus filhos e eu pedi perdão. Eu olhei para a Valentina e olhei para o Enzo e falei assim, filho, eles têm 4 aninhos. Falei, perdoe a mamãe, porque a mamãe tá um pouco nervosa hoje, aconteceram algumas coisas, e são muitas mudanças, e a mamãe está tentando controlar tudo isso. Então, perdoa a mamãe. Entende? E ali voltou um novo sentimento dentro de mim.
A gente pode fazer isso. Fica leve, né? Quando a pessoa consegue, ela fica leve. Exato. E não é porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, que eu não sou ser humana. Sim, Claro. alguns momentos a gente vai passar por algumas aflições, a gente tem que aprender a controlar e a praticar aquilo que a gente sabe, né? É muito bom isso, porque então acho que tem que ficar claro que as alterações que você disse dos sentimentos, elas vão acontecer. A grande sacada, Nani, é ter a perspicácia de saber gerenciar e o que fazer com aquele momento. É ter aquele controle, é ter aqueles milissegundos de não é dessa forma, eu não vou deixar isso me levar, eu não posso fazer, eu tenho que fazer diferente. É o tempo todo fazendo correções, fazendo adequações em você mesma. Porque é muito importante que você fala, você está fazendo, o seu entorno está aí, influenciando em você. E a tendência é que você mude, vai ficando irritada, aborrecida, mal-humorada, porque o entorno está assim. Mas aí não vai mudar o seu entorno, você vai mudar a Michele. E cada rainha aqui, ela não vai mudar o maridão, que não está entendendo os filhos ou as amigas. Ela tem que mudar a ela. E quando ela muda ela consegue ter uma percepção melhor e o entendimento, e aí ela está, de fato, gerenciando e controlando as suas próprias emoções, não as dos outros, mas sim a dela. É isso mesmo, então, é exatamente isso. Perfeito, eu espero que tenha ficado bem claro para todas as rainhas como gerenciar ou controlar as emoções. Rainhas que estão aí, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu gostaria que vocês comentassem se ficou claro, se vocês entenderam. Para mim ficou muito claro. E se ficou muito claro para vocês, comenta algo. Eu perdoo, eu sempre perdoo, eu não perdoava, mas eu vou passar a perdoar, eu vou tentar buscar o perdão. E a doutora Michele só falou de um sentimento muito importante, que esse deveria estar na nossa prática diária, sem dúvida nenhuma. Porque não precisam nem ser grandes perdões, né, Mi? São pequenos perdões, como você fez para o Enzo e para a Valentina. Para o seu filho, você poderia deixar para lá. É um pequeno perdão. E se torna grande a partir do momento que você dá valor para aquela situação. Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Ó. Nessa fase da menopausa, será que os pensamentos das mulheres, das rainhas, mudam em relação a elas mesmas? E se mudam os pensamentos, rainhas, vocês já vão colocar, os meus pensamentos mudaram na menopausa. Se mudaram para o bem, tá ótimo. Se mudaram e ficaram distorcidos, eu pergunto para a doutora Michele, se tendem a mudar e se mudaram, o que cada rainha pode fazer para melhorar isso? Vamos ver? Vamos aprender? Muito bem. Vamos entender o seguinte, uma vez que existe uma mudança na minha vida, existe uma mudança também de pensamento, né? E eu começo, por exemplo, na menopausa, é uma mudança muito grande que acontece com os hormônios e todos. É o calorão, né, Van? Tem a questão do libido, às vezes a mulher não tem tanta vontade mais da vida sexual ativa, o marido que reclama. A autoestima baixa muito da mulher. Exatamente. Muito. Então, mexe diretamente com a baixa autoestima da mulher. Então, a mulher acaba se sentindo, de repente, não tão atraente mais, não tão bonita mais, não tão sexy, né? Então, isso acaba mexendo com a identidade da mulher. Existe uma desestruturação da identidade. E eu digo o seguinte, que isso é um ponto que eu trabalho muito forte em absolutamente todos os meus clientes. Todos nós temos uma identidade. E não é uma identidade biológica apenas do DNA. É uma identidade emocional. Então, a identidade emocional está completamente ligada à minha forma como eu me vejo. E isso faz parte dos meus pensamentos. Então, como é que eu olho para o espelho? Eu me vejo uma pessoa bonita, me vejo uma pessoa linda, ou eu estou me sentindo mais inchada, estou me sentindo mais obesa, mais sem vontade, sabe? De não só pela questão sexual, não, mas de repente fazer coisas que eu fazia antes, que eu tinha mais ânimo, mais entusiasmo, e tá me faltando. Então parece que eu me desreconheço. E vem aquela pergunta assim, quem que eu sou? Parece que eu não sou mais a mesma pessoa.
Sim, e esses pensamentos acabam nos roubando aquela pessoa incrível que sempre fui. Então, nesse momento, olha como é importante o autoconhecimento. Se eu começo a perceber isso, eu tenho que entender que os meus pensamentos é uma parte, é um controle que eu tenho sobre mim. Então, eu não posso deixar, por exemplo, a minha mente pensar aquilo que ela quer devido a essas mudanças. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: você não é a sua mente faz parte de você. Então, eu não posso deixar os meus pensamentos fluírem do jeito que eles querem, a torto e direito. Eu tenho que controlar os meus pensamentos. Assim como, por exemplo, o meu coração faz parte de mim, a minha mão, as minhas mãos fazem parte de mim, a minha mente também faz parte de mim. Então, o meu coração, ele bate porque tem um ritmo definido. E a minha mente só vai pensar aquilo que eu permito que ela pense. Então, se eu fizer, por exemplo, alguns exercícios que eu vou passar aqui como dica, posso? Pode, Posso? deve, adoramos. Topo. Então eu vou passar Todas aqui. topam. Coloco chuva de corações aqui para a doutora Mi. Se vocês querem exercício, claro, eu quero. Então já coloque aqui uma chuvinha para ela dar o máximo para gente. É isso, eu brinco dos meus cursos, eu falo assim, pessoal, fala mais, Michelle, faz a live. Aí o pessoal fica, Ah, fala é mais, verdade. Michelle, eu falo. Boa, boa. Incentivar. Ó, tá vendo, hein? Então topar, eu quero chuva de corações aqui. Legal, doutora Mi. Então, se a gente tem esse entendimento que os nossos pensamentos fazem parte de nós e que nós controlamos, e que eles não podem pensar da forma que eles querem, do jeito que eles querem, mas eu tenho que colocar o pensamento que eu quero na minha mente. Imagina se, ó, dica, todos os dias eu olhar na frente do espelho, no fundo dos meus olhos e dizer para mim mesmo: eu me amo. Eu me Já amo. anotei. Hã? Ó, olha Já só. anotei, eu tenho que anotar. Eu digo assim que é um mantra de todos os dias, que eu recomendo, inclusive, como exercícios de coaching, de mentoria, né? Dentro do meu curso Legal, legal, Ressignificado, tem um legal. momento Show. muito oportuno que eu trabalho isso. Então, imagina você falando para você: eu me amo e eu me aceito. Eu me amo e eu me aceito. Eu não estou falando para você aceitar as fragilidades, tá certo? Porque nós podemos superar. Mas eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou agora. Porque muitas vezes eu quero ser para me aceitar. Não! Eu não preciso ter o corpo perfeito para me aceitar. Primeiro eu me aceito e porque eu estou bem, aí eu busco o corpo perfeito, entende? São mecanismos contrários. E a gente está caminhando, a mulher, principalmente, ela caminha na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo ele coloca um estereótipo, coloca lá um Sim. padrão de que você tem que ter aquele corpo X, que você tem que ter aquela casa, que você tem que ter aquele homem, que você tem que ter tanto de atividade física, de sexo. Não que tudo isso não seja importante, lógico que é, né? E quanto mais também eu faço, mais eu me sinto bem. Mas eu preciso buscar tudo isso porque eu sei do valor e da importância que eu tenho. Então imagina todos os dias eu olhar nos meus olhos, na frente do espelho e dizer para mim, do jeito que eu tô, posso estar descabelada, posso estar desarrumada, mas eu olho para mim e digo assim: eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou saudável, sim? E eu posso Uhum. me autoafirmar. E quanto mais eu me autoafirmo, começa a mexer com os meus pensamentos. E aí, automaticamente, eu começo a reagir diferente. E aí, o meu marido começa a olhar para mim com outros olhos. Uau, essa mulher tá mais bonita hoje. O que tá acontecendo? Por quê? Porque aí vem uma beleza que não é exterior. É uma beleza de dentro, que sai pro lado exterior. É de dentro para fora. Sim? Então, Show. é uma ligação muito, muito forte. Quando eu mexo com o meu lado exterior, ele vai interferir no meu interior. Mas é incomparável quando eu mexo no meu interior, o quanto reflete no meu exterior. Entende? Isso faz toda a diferença. Doutora Mia, eu lembro, você me contou agora como você faz essa mudança, né, no mindset. Até a mulher que está nessa fase com autoestima baixa, ela fazer esse trabalho que você deu essa dica é fundamental. E ao mesmo tempo também, quando alguém chega para mim no reino para emagrecer, eu falo, ó, você já passou por inúmeros regimes, não deu certo. Sabe por quê? O foco antes de emagrecer
é você ter saúde. Se eu te dou saúde, se eu te equilibro, você vai emagrecer. A mesma coisa aqui, né? É trabalhar você, para você se sentir bem, para os outros te verem bem. Porque muitas vezes a mulher quer agradar a todos e não dá. E ela acaba se cobrando muito nisso. É o que você falou do estereótipo. Como que ela tem que estar, o corpo que ela tem que estar, o cabelo que ela tem que estar, a unha. Então todo mundo alonga os cílios, todo mundo estica a unha. Na verdade, agora deve estar os cílios caindo. A raiz está ficando branca, porque a unha tem que ser comprida, o cílio tem que ser longo. Então são padrões que depois até um pouco escravizam um pouco a gente. Se a gente não prestar muita atenção, temos que tomar muito cuidado. E antes tem que vir a saúde e antes tem que vir o equilíbrio mental. Exato. E o resto vem depois. Você falou uma coisa... Vale. Você falou uma coisa fundamental. Eu não tenho que estar bem para os outros, eu tenho que estar bem para mim. Eu não tenho que me arrumar para o meu marido ou para a minha companheira, seja quem for. Eu tenho que me arrumar porque eu me amo, porque eu gosto de mim, sabe? Porque eu sou a pessoa mais incrível, mais maravilhosa desse mundo. E eu preciso fazer o bem para mim. E isso tudo vai refletir as pessoas que estão convivendo comigo, me acompanhando de certa forma, de forma geral. As pessoas vão ser beneficiadas pelo bem que eu faço para mim mesmo. Show. Adorei. Rainhas, vão colocando aí comentários no que vocês entendem de tudo que a Mi está falando, que a doutora Michelle está falando, se está claro para vocês. Essa dica aí, eu acredito que é algo que a gente tem que realmente... Não é fácil implantar um hábito, mas você pode colocar uma plaquinha na sua frente, aí já escrever agora, que é algo que você vai... Amanhã você esquece, daqui a pouquinho você já esqueceu. Então, pega caneta e papel, anota aí essa lição de casa, que eu tenho certeza que cada dia que você acordar, que a doutora Mi falou aí, falar isso aí, pode falar de manhã, à tarde, faz um desenhinho em algum canto. Eu estou aqui, eu tenho um desenhinho aqui na minha frente, ó. Eu sou vitoriosa, eu sou persistente, eu sou abençoada. Eu tenho minha plaquinha aqui, ó. Eu sou poderosa, eu sou muito próspera, eu tenho um marido incrível. Eu tenho minha plaquinha aqui, eu estou lendo para vocês, ó. Eu sou muito grata, eu sou capaz. A minha plaquinha está aqui na minha frente, ó. O trabalho está aqui, ela está aqui. Ou seja, eu estou lendo para vocês o que eu aprendi com a Michelle. Isso aqui eu aprendi com ela. Então, eu fiz várias frases, uma com cada cor, e viro, sou eu sou feliz, ó, tenho uma família ótima. Olha só, Mi, está aqui na minha frente. É isso aí. Então, cada uma, por favor, faz a sua plaquinha do que você quer sentir e tudo. E isso eu aprendi com a doutora Michelle, para vocês verem. Tem 3 anos, eu acho, né, doutora Mi? E está aqui. Eu não abri mão. E isso, sem dúvida, se reflete no que eu sou. Ai, se você pode falar, mas eu já sou ótima. Puxa, mas seja ótima, como o pessoal fala. Melhor que ótima ainda, que é o ótimo. Então, muito obrigada, doutora Mia. Doutora, foi demais. Só fazer um comentário aqui da Andréa Fonseca, que colocou aqui, ó. Como se amar com tudo caindo aos 38, né? Em teoria, uma mulher de 38... Que muitas mulheres nessa idade Oi, Mi. começam a terem como dúvida. Estão me ouvindo? Eu não sei, está caindo um pouco a sua conexão. Para mim ficou um pouco lenta, eu não sei para todas. Agora sim. Fala aí, Mi. Meu fone está falhando. Rainhas, eu vou chamar de novo a doutora Michelle. Deixa eu ver, fique aí, vamos lá. A Andréa está falando, eu me sinto muito mal, achando que não se atrai mais por mim, porque não tenho hormônio, saio na rua e ninguém me olha. Mas, André, eu vou pedir para a doutora Michelle comentar isso aí. Não é que ninguém te olha, eu tenho certeza que você é uma mulher linda, mas assim, é como você está percebendo como os outros estão olhando para você. Eu vou chamá-la novamente.
Oi, Pronto. Mi, tá me Oi. ouvindo? É que o Tô. meu fone acabou a bateria. Tudo bem, vou ficar sem ele. Vamos Você está lá, me a da ouvindo André que bem? você está falando. A André disse que o marido deixou, que ela não tem hormônio, que ela se sente mal. Então é importante ver como a Michelle se sente. Quanta mulher pode se sentir assim? É, Quantas mulheres, de repente, nessa fase, o relacionamento acaba, o que é uma pena, porque acontecem muitos divórcios nessa fase que culmina com a menopausa e o climatério. E qual que é a orientação hoje para a André, doutora Michelle? Andréa, eu acho que é o caso de muitas mulheres aqui, e assim, eu vou falar por mim, tá certo? Hoje eu estou com 40. Me sinto com 20, tá, gente? 40. E quando chegou com 39 anos, eu comecei a ter umas crises, tipo, caramba, já tô chegando nos 40. Quando eu cheguei agora, nesse ano que passou, de 2019, que eu cheguei nos 40, foi um momento de muita reflexão. E isso é natural. Toda mulher nessa fase, ela passa a refletir e a pensar sobre muitas coisas. O que está valendo a pena, o que não está valendo a pena? Será que eu dou continuidade na minha vida nesse sentido? Será que eu não dou continuidade? Qual o caminho percorrer daqui para frente? E aí, o que eu digo para você é dê valor àquilo que de fato é importante na sua vida. Sim, às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros estão pensando, o que os outros vão falar de mim. Simplesmente a gente tem que. Desculpa, doutora, eu vou citar aqui uma palavrinha, tá? Aperta o botãozinho, às vezes, do siliche, sabe? Ah, tá, você não fuck you. Aperta o botãozinho do Siliche, porque não importa o que os outros estão pensando de mim, eu quero, ó, é ser feliz, sim? E o que que eu posso fazer que me faz feliz? Então, eu não tenho que ficar preocupado em atender as expectativas das pessoas, em querer ser o que as pessoas querem que eu seja, porque, afinal de contas, nem sempre as pessoas sabem o que elas querem que eu seja. Imagina! Então, eu vou ficar maluca querendo atender as expectativas e as necessidades dos outros. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. E quanto mais eu me valorizo, mais o meu companheiro me valoriza também. Mais as pessoas que estão ao meu redor também me valorizam. E outra, se essa pessoa não está compreendendo o meu momento, essa situação no meu momento da menopausa, das mudanças de hormônio, puxa vida, será que ele me merece mesmo? Não estou dizendo aqui que a gente tem que sair separando, né? Porque eu acredito muito no casamento, acredito que tem várias alternativas, eu trabalho isso com os meus clientes, mas eu tenho que entender, se essa pessoa me ama, ela não me ama só pelo caso, não só pela questão sexual, ela me ama pela pessoa que eu sou. Mas se de repente eu não estou atendendo nem sexualmente e nem sendo forte emocionalmente eu comigo mesmo, quer dizer, eu estou totalmente desestruturada e a pessoa que está do meu lado se sente inseguro. Então, minha insegurança passa para outra pessoa que reverbera em mim e esse negócio não tem fim. Entende? Então, alguém tem que parar com isso. E esse alguém não é o meu companheiro, porque não é ele que está passando por tudo isso, literalmente, diretamente, sou eu. Então, eu tenho que buscar alternativas, né? Por isso que eu venho muito forte, eu não tenho como não falar do nosso curso Ressignificar, porque, Vanderlei, imagina, eu desenvolvi esse curso é uma imersão de 3 dias, Estou das 9 da manhã inscrita, às já 11 estou da noite. inscrita no Ressignificar, ia ser agora. Ia ser agora, com toda essa situação, a gente está mudando. Agora eu estou desenvolvendo ele também no online, para a gente poder ter oportunidade para Legal, muitas pessoas legal. participarem, Muito né? bom. Por quê? Porque esse processo de mudança, como a Andrea está falando, é um processo. Literalmente é um processo. E que tem que ter alguns passos para que a gente possa ter uma mudança completa. Mas só pelo que a gente está conversando aqui, já dá para a gente ter uma grande noção e um bom caminho a percorrer daqui para frente, né? Certo. Ó, tem várias Janinhas falando com a Nelly, que o marido apoiou muito na crise, né? Que ele ama a gente de verdade, a Nelly está contando. Tem uma outra rainha que falou que se separou nesse momento. Ou seja, tem inúmeras histórias, né, Nelly? Tem Infelizmente, inúmeras tem histórias. histórias E, de e sucesso. você, e se houve a separação, pode ter certeza, você vai encontrar a pessoa certa para você, que te ama do jeito que Sim, você merece. Mas para que essa exatamente. pessoa te ame, você precisa se amar em primeiro lugar. Sim. Aí vem uma outra pergunta que eu quero conectar, que é essa questão do você ter que se amar.
entra provavelmente de novo a questão das crenças, doutora Mi. Aí eu te trago uma outra pergunta. As crenças podem prejudicar o desenvolvimento da mulher nessa fase? E, e aí, as crenças ela tem como readequar nessa fase da menopausa? Porque as crenças já vêm antigas, né? E aí entra, as crenças se conectam com a questão do mindset. Tem a Carol Dweck, que eu gosto bastante, que ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. E eu trago a questão das crenças, se é possível a gente vincular com se a mesma coisa eu consigo correlacionar com essa questão do mindset. Como a pessoa vê o mundo, como ela vê o mundo está relacionado às crenças que foram implantadas nela no decorrer da vida, desde a educação dos pais, desde os relacionamentos, porque tudo vai sendo plantado na mente. A mente ela vai sugando, né? Seja algo que você traz para sua mente, seja algo que alguém coloca. Porque o professor coloca coisa na mente, o padre, o pastor coloca coisa na mente, os pais, o marido coloca coisa na mente. Então, são várias formas de plantar. E nós também plantamos, mas até o que ponto o que nós plantamos agrega ou não e vira esse emaranhado de crenças que, quando chega nessa fase, piora muito mais. Como fazer? Na verdade, assim, as crenças, elas são embutidas na nossa vida ao longo do tempo. Então, eu digo o seguinte, que nós, quando nascemos, éramos um HDzinho virgem, sem informação nenhuma. E conforme tudo aquilo que nós fomos vivendo, os ambientes que a gente frequentou, os tipos de relacionamentos, as pessoas com quem nós convivemos, desde a nossa infância, aí entra pais, familiares, escola, bairro, cidade, religião e tantas outras coisas, vão embutindo essas informações dentro de nós. E essas informações vão se tornando uma verdade dentro de mim e de você. O que é crença? Crença não é credo religioso. Crença é aquilo que eu acredito. E nós temos dentro de nós crenças que são positivas e crenças que são negativas. E tolos seríamos acreditar que essas crenças foram só lá do passado. Não! Essas crenças estão sendo formatadas o tempo todo em nossas vidas. A partir do momento que nós respiramos, essas crenças estão acontecendo pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, imagina, nessa fase da menopausa, muitas mudanças acontecendo. De repente, eu escuto alguma coisa de alguém falando, né, que não é positiva. Será que isso não vai entrando na minha mente como uma possibilidade de verdade? E aí, uma vez que vai se repetindo aquela situação e vai se repetindo aquelas mesmas palavras que vão falando sobre mim, ou então vão se repetindo situações que é desconfortável diante da menopausa, essas situações vão se tornando uma verdade. Então, imagina. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, que desde criança, de repente, eu tenho ouvido dos meus pais, você é feia, você é incapaz, você não consegue nada, tudo que você faz é errado, você não tem talento para nada. Imagina que eu estou ouvindo isso. E aí eu já cresci com essa mentalidade tentando me superar o tempo todo. E aí eu fiz muitas coisas que eu consegui mudar, certo? Só que essas mensagens estão armazenadas em mim. Eu tenho mais crenças fortalecedoras, porque ao longo do tempo da minha vida, eu me tornei uma vencedora, uma campeã. Eu consegui superar muitas coisas. Mas aquelas informações estão armazenadas na minha memória. E se eu passo por momentos hoje que geram uma certa fragilidade e que pode startar aquelas mesmas palavras ditas por alguém ou que situações me fez lembrar daquelas palavras que trouxe uma identidade sobre mim, pronto, é o suficiente para retomar tudo aquilo de novo e eu me colocar no sentido de baixa autoestima e começar a reagir de uma forma que seja incoerente. E aí as crenças, elas são formatadas sobre quem eu sou, sobre como são as pessoas, como é o mundo, como é o universo e assim por diante. E todas essas crenças, sejam positivas ou negativas, vão refletir nos meus comportamentos, que vão refletir nos meus resultados. Então, as minhas crenças, elas estão dentro de mim, mas elas podem ser também alteradas a qualquer momento da minha vida, diante das circunstâncias que eu estou vivendo, de uma nova postura, de um novo comportamento. Então, eu não posso deixar que as crenças negativas
vençam as minhas crenças positivas. Eu digo que dentro da gente é como se tivesse, imagina um cordão, né? Lembra aquela brincadeira que a gente tinha de corda, né? Sim. Que vence o lado que está mais forte, Sim. né? O É cabo de assim, guerra, tá, o cabo de guerra, isso. né? Então é mais ou menos o cabo de guerra. Quais crenças que estão mais fortes dentro de mim? As positivas ou as negativas? Então, vão vencer aquelas que estiverem mais fortes dentro de mim. E as que estão mais fortes é aquela que eu mais alimento. Se eu estou alimentando mais as crenças negativas, é elas que vão sobressair. Se eu estou alimentando as crenças positivas, são elas que vão sobressair. Então, a qualquer momento, a gente tem que ter esse discernimento. Eu estou dando força para quem dentro de mim? Entendo. Doutora Mi, e os comportamentos? É possível alterar para obter resultados? Resultados bons, né? Eu falo de resultados bons. E como? Fora isso que você falou, sempre tem a ver com as palavras que você já falou para a gente, o comportamento. É a associação de tudo isso que vai te trazer uma mudança para você ter resultados? Sim, na verdade, os comportamentos, ele é um reflexo, né? O comportamento é um reflexo do meu sentimento, do meu pensamento e das minhas crenças. Então, esses comportamentos, eles acabam até gerando um certo hábito. Se constantemente eu acabo agindo daquela forma, gerou um hábito dentro de mim, aquele hábito se torna um costume que ele passa a ser automático. Muitas vezes eu não penso para agir. Tem uma parte do nosso cérebro que chama núcleo da base. Ele fica do nosso lado direito, mais ou menos nessa parte, né? Nem tão frente, nem tão mais central aqui. Então, o núcleo da base, ele é o responsável por todos os nossos comportamentos habituados que eu acabo agindo sem pensar. Por que isso? Porque imagina, o nosso cérebro, ele consome 30% das nossas energias diárias. 25 a 30%. Sim. Então, se eu não tiver o núcleo da base que vai agir de uma forma automática, ele teria que consumir muito mais energia. Então, Tá. eu acabo criando hábitos para que eu poupe a energia do meu cérebro e assim eu faço. Por exemplo, a gente não pensa para escovar dente, né? Quando a gente acorda de manhã. A gente não pensa para comer quando a gente está com muita fome. Quando eu vejo, já comi. Quando eu vejo, já fui no banheiro. Quando a gente... Entende? Por quê? Porque está lá como um mecanismo. E às vezes os meus comportamentos são negativos hoje. E o que eu preciso fazer? Na verdade, nós podemos mudar os nossos comportamentos a qualquer instante. Nós não vamos conseguir eliminar os antigos hábitos, porque já está registrado numa memória essa informação. Mas nós podemos substituir. Por exemplo, nessa fase da menopausa, na verdade a vida inteira, né? Mas nessa fase, principalmente da menopausa, nós precisamos praticar atividade física. Não é verdade, doutora? Para Eu liberar sempre falo, endorfina. certeza, não existe saúde, nem física, nem mental, sem atividade física. Entende? Então, assim, a gente precisa ter realmente atividade física. Isso libera endorfina, adrenalina, serotonina e outras químicas, outros hormônios. Então, imagina, se eu não pratico atividade física, se eu chego em casa, sempre sento no sofá e peço os iFoods hoje da vida, que é rápido, né? E acabo comendo coisas que não são saudáveis, o meu corpo vai sentir. E isso virou um hábito, porque quando eu vejo, já peguei o celular, já liguei, né? Quando eu vejo, já sentei. Então, eu preciso criar novos hábitos para que eu possa ter novos comportamentos. Então, Claro. eu tenho que agora criar mecanismos. Por exemplo, criar uma rotina, né? Hoje eu sei que a gente está em casa, mas normalmente no trabalho já leva a roupa de academia para o trabalho, nem volta para casa para não ter esse antigo hábito. Já programo a minha alimentação desde domingo, desde o final de semana, para tudo que eu vou comer durante a semana, porque tudo isso vai gerar um novo estilo de vida que é, de fato, um novo comportamento. Então, os nossos comportamentos, eles podem ser mudados a qualquer instante, desde que eu seja estratégica e que eu tenha realmente esse discernimento do que me faz bem e do que me faz mal. Então, é totalmente possível a gente mudar o nosso comportamento até para viver essa fase da menopausa com muito mais qualidade, porque como eu conversei bastante com a doutora Vanderlei, eu sei
que não necessariamente a gente precisa sentir os sintomas negativos da menopausa na fase da menopausa. Não, Então, exatamente. vamos ser inteligentes, gente. Somos mulheres, vamos, né, ser inteligentes como mulheres que somos. Sem dúvida, doutora Mi. Tudo isso que você falou, lógico, e vale para qualquer faixa etária, desde um adolescente até um adulto jovem, até um adulto mais maduro, para a mulher da menopausa, que está naquele auge da vida dela. Muito importante é essa construção de tudo isso que você falou. E se não construiu antes, quem pode construir antes, tudo que você está ensinando, ótimo, parabéns. Mas quem está nessa fase que eu falo que já está no olho do furacão, pode construir. Por quê? Porque aquela questão que está com a conta, principalmente a mulher que não faz, não tem o privilégio de ter um acompanhamento médico, que não tem o privilégio de ter uma orientação para alguém que vai ajudar, guiar nesse processo, a questão de mentor, né? O médico é um mentor, do jeito que você é uma mentora dentro da sua área de inteligência emocional. Quem não tem, está mais à mercê de tudo isso, de sofrer muito mais. Então, quem está mais sozinho tem que investir muito, porque não tem alguém que faça esse guiar para ter resultado. E você já disse, para ter resultado, é possível sim trabalhar o comportamento. Hoje, eu sempre falo que cada um tem que buscar investir de acordo com o que dá. Dá para fazer o seu curso? Ótimo, faz o ressignificar, que vai trabalhar um investimento muito bom. Agora você colocou a opção online, que de repente eu faço até online. Eu convido todas as rainhas a fazer o ressignificar, porque é um curso que eu já estava inscrita agora, junho, né, doutora Mi? Que seria em junho, talvez não tenha presencial, mas quem sabe a opção agora online, podendo atingir muito mais rainhas. Eu quero compartilhar com elas, doutora Mi, se você for fazer esse curso, para dar a opção de elas terem a oportunidade de trabalhar tudo isso de forma mais profunda que você falou hoje aqui. E eu quero também, porque eu estava inscrito. Então eu falo que é um pouco de tudo que elas vão ter que agir e tem que ser assim, persistente nessa fase da menopausa. Claro que tem que ser. Porque se o caminho não está dando certo, rainha, e se você está sofrendo, não aceita. Você não tem que aceitar essa vida ruim. Você não tem que aceitar essa vida sem vida, porque é uma vida sem vida. Porque o que adianta de viver sem estar super bem? Eu ouço muito comentários de que eu não me sinto eu mesma. Eu quero a minha vida de volta. E é uma perda na vida da mulher muito significativa. E essa perda que ela vai tendo reflete, por exemplo, no casamento. A perda do casamento, do relacionamento, do conjugal, do familiar, porque afeta a família como um todo. Então é importante essa reflexão hoje, como um todo, e entender o que eu vou fazer, qual vai ser o próximo passo. E eu deixo hoje a dica do próximo passo, fazer o ressignificar, com a doutora Michele Lopes. E eu vou pedir até para, se ela puder depois compartilhar comigo. Eu compartilho aqui no Insta, porque para que isso não fique perdido. Que curso era aquele? Não. Esse curso, doutora, eu te agradeço muito se você puder compartilhar comigo. E depois eu compartilho com todas as rainhas aqui, para que cada uma possa fazer uma escolha. Afinal, o resultado da vida de cada uma de nós, de cada rainha, né, depende da escolha que cada uma faz. Então, se faz boas escolhas, bons resultados. Se não faz boas escolhas, os resultados não são bons. E assim a vida segue. E a vida pode melhorar para cada uma, sem dúvida nenhuma, doutora Mi. Na verdade, eu gostaria que você fechasse para elas a sua mensagem final e também falasse um pouco do curso e depois colocasse o seu Insta para que elas possam te acompanhar aqui, para que elas possam ter a oportunidade de poder fazer grandes mudanças no quesito emoções na vida de cada uma. Claro. Deixando aqui minhas recomendações finais, né? Ouvindo a doutora Wanderleia, eu digo o seguinte, que o mesmo preço que você está pagando para viver essa fase da menopausa do jeito que está, talvez não tão bem quanto poderia, é o mesmo preço que você pode pagar também para ter resultados extraordinários. Então, assim, preço por preço que você já está pagando, vamos pagar o preço em fazer coisas diferentes que realmente vão trazer resultados muito melhores para a sua vida. Então, como a doutora Wanderleia falou, é escolha, é opção.
você tem a escolha, e eu tenho certeza, se você é uma rainha que está aqui nos ouvindo, é porque você realmente tem buscado alguma coisa diferente, algo mais. Então, só por isso, parabéns, porque já está no caminho certo. Então, vamos pagar o preço do resultado positivo, e não o preço do resultado negativo. Porque, lembrando, preço por preço, você já vai pagar e já está pagando. Então, vamos pagar sobre aquilo que vai trazer resultado positivo. Sim? Então, aqui só para trazer um pouquinho de clareza sobre o Ressignificar. O curso Ressignificar é um curso que nasceu do meu coração porque eu trabalho a vida de muitas pessoas e nem sempre todo mundo tinha condições para fazer o individual comigo. Então, eu decidi fazer um curso coletivo que eu conseguisse desenvolver todas as pessoas ao mesmo tempo e trazer resultados extraordinários. E ele trabalha desde a identidade emocional, ou seja, quem é você? Você sai desse curso sabendo exatamente quem é você. Se amando, se valorizando, se reconhecendo, se sentindo importante. E aí lá dentro tem toda uma fundamentação científica baseada em todo o meu estudo de doutorado. Então não é um curso simplesmente, achei que é. Não. É um curso que tem embasamento científico e tem experiência na prática. Então a gente não sai do mesmo jeito. A gente sai uma pessoa totalmente diferente, porque tem um aprendizado teórico, mas também tem a prática e a virada de chave ali dentro. E aí a gente trabalha, lá dentro a gente trabalha neurociência, nós trabalhamos psicologia positiva, entramos com profundidade no propósito de vida, as pessoas saem de lá sabendo exatamente por que eu existo, por que eu estou neste mundo, e mais, trabalhamos a inteligência espiritual. É o primeiro curso no Brasil a ser trabalhado a inteligência espiritual, o trino das inteligências, razão, emoção e espiritualidade, tudo baseado na ciência, sem tendência de religiosidade, mas fazendo você se conectar com Deus, com esse Criador que é acima de todas as coisas, um ser extremamente poderoso que está cuidando de mim e de você nesse momento na nossa vida, né? Então, esse curso ele é muito profundo e traz mudanças de fato significativas e imediatas. Não tem como sair a mesma pessoa depois dessa grande experiência. Então, ainda bem que eu já estou inscrita. Que bom, e até antes de estar aqui com você nessa live, eu ouvi tudo isso do Ressignificar. Eu já estava inscrita porque eu sabia que ele seria muito bom. E agora que você criou os detalhes aqui, nossa, imperdível. Eu não vejo a hora de eu estar lá com você. Muito bom, muito obrigada, doutora Michele Lopes, pelo seu carinho, por ter. Imagina. Você que tem 2 filhos, dedicou 1 hora do seu tempo, que eu sei que é justo também, mas muito obrigada. Eu tenho certeza que a rainha que ouviu, prestou atenção, analisou. Eu sempre digo o seguinte, eu chamo de rainha 360 graus, aquela que está por todo lado aprendendo tudo, mas aquela que não entra e sai da live. Aquela que fica na live, esse assunto me interessa, eu vou ficar até o final. Tem rainha assim, eu vou anotar, eu vou depois aplicar, porque aprender a aplicar para ter resultado. Aprender meia boca, ser aluna do final, não serve, você tem que ser aluna de primeira fila. Porque os alunos de primeira fila são os alunos que se destacam. E essas são as pessoas que têm resultado. Quem tem resultado tem uma vida feliz. E esse é o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Ser feliz. Ponto. Qualquer outra coisa é adjuvante, vem no entorno da felicidade. E tudo que nós temos que fazer, seja equilibrar hormônios, seja comer saudável, seja fazer exercício, seja trabalhar emocional, é para quê? Para ser feliz. E eu vejo dessa forma simples. Se a doutora me concordar, então pronto, fechamos a live de hoje com esse conceito. O sentido da vida é ser feliz. Isso para cada uma. E que cada uma escolhe ser feliz e não deixar que os outros escolham a felicidade delas. Ponto. É isso aí. É isso aí. Só uma recomendação para vocês, gente. Para quem é seguidora da doutora Wanderleia, queiram começar a me seguir também. O meu Instagram tá aqui em cima, olha. Coach_Milopes. Tá vendo onde tá ali da doutora Andréia, da doutora Wanderleia? Tá o meu também. Coach_Milopes. A minha empresa é a MoveMind. Então, vocês podem também acessar todos os canais da MoveMind. Sim. E vamos nos falando, vamos nos acompanhando. Eu tenho feito lives diárias, né? Então, hoje eu me sinto honrada de ter sido convidada pela doutora Wanderleia. Só deixando uma dica rapidinho aqui para amanhã. Amanhã, doutora Wanderleia, eu vou estar também em uma live sendo entrevistada pela Sara Rebeca, que é uma modelo e influenciadora digital. Nós vamos falar amanhã às 20 horas a importância da inteligência espiritual
em tempos de crise. Então, se você se interessa por esse assunto, assista, porque vai ser muito profundo o conteúdo de amanhã também. Rainha que seguir a doutora Michelle de Lopes vai ter uma imersão de trabalhar toda essa